Flamengo, Andréas Pereira e uma transferência que sacudiu o futebol brasileiro. A bomba explodiu e ninguém esperava que o desfecho seria tão impactante. Andréas, aquele que declarou abertamente que só voltaria ao Brasil para vestir o manto sagrado do Mengão, decidiu assinar contrato milionário com o Palmeiras até 2028. O que parecia apenas mais uma negociação comum virou combustível de polêmica, revolta e uma sensação de traição. Torcedores rubro-negros enxergam esse movimento como a facada final, e a história ganha contornos de conspiração. É nesse terreno que o Vestiário Oculto FC mergulha agora, trazendo revelações que estão incendiando as redes e levantando suspeitas nos bastidores do futebol nacional. Primeira revelação: o Flamengo segue como potência absoluta do futebol brasileiro, colecionando conquistas e se consolidando como maior referência esportiva do país. A hegemonia rubro-negra é incontestável e a cada temporada novos títulos, novos craques e novas marcas são alcançadas. Em contrapartida, o Palmeiras desembolsou 10 milhões de euros por Andréas, um jogador que nunca conseguiu se firmar de fato no rubro-negro. Para muitos especialistas, esse valor não condiz com a realidade técnica do atleta. O que para alguns parece investimento, para outros soa como desespero. O Verdão não contratou apenas um meia, contratou um símbolo polêmico para tentar atingir a grandiosidade rubro-negra. Para a nação, ficou claro que o rival não buscava reforço técnico, mas sim barulho, provocação e manchete. Há quem diga que o Palmeiras comprou não o talento, mas a narrativa. E nesse jogo, o Flamengo continua em vantagem, porque sua grandeza não depende de provocações, mas de resultados concretos dentro de campo. Segunda revelação: fontes ligadas ao mercado esportivo indicam que Andréas só aceitou a proposta porque sabia que jamais teria espaço no atual elenco rubro-negro. O Flamengo de hoje é estrelado, recheado de craques consagrados que disputam posição em todos os setores. Na lateral, na zaga, no meio e no ataque, o time vive uma era de fartura e competitividade. Andréas, em comparação, seria apenas um coadjuvante, uma peça secundária em um palco de protagonistas. Para justificar o rompimento com sua própria promessa à torcida, o jogador teria aceitado um valor inflado. Há rumores de que o Palmeiras aumentou a proposta em cima da hora, apenas para convencer o meia a virar as costas para o Flamengo, gesto que muitos enxergam como traição calculada. Nos bastidores, comenta-se que a motivação não foi esportiva, foi puramente financeira. E isso só aumentou a indignação da nação. O discurso de amor ao Mengão, tão repetido por Andréas no passado, desmoronou diante das cifras oferecidas pelo rival. Terceira revelação: há quem diga que a ida ao Palmeiras não tem nada a ver com sonho de grandeza, mas sim com necessidade de sobrevivência. No mercado europeu, Andréas já não encontrava o espaço que desejava. No Flamengo, sua sombra era grande demais, sempre ligada ao erro de 2021. Restou o caminho do rival, uma aposta de alto risco. O Verdão não contratou um craque, mas sim um traidor caro, segundo comentários que pipocam em grupos de WhatsApp e fóruns rubro-negros. O jogador chega trazendo consigo não glórias, mas a sombra eterna da falha de 2021, quando perdeu a bola para Daverson na final da Libertadores e decretou a derrota do Flamengo. Essa imagem continua viva e agora se mistura ao ato de trocar o Mengão por seu algoz. O custo da transferência, visto como exorbitante, é interpretado por torcedores como o preço da ingratidão. No fundo, Andréas não chega ao Palmeiras como estrela, mas como fantasma que carrega o peso do erro e a pecha de traidor. Para muitos, o Verdão comprou uma cicatriz, não uma solução. Esse é apenas o início. A revolta da nação ainda se aprofunda nas próximas revelações, e a cada detalhe, o sentimento de que Andréas Pereira virou o maior vilão da história recente do Flamengo só cresce.
O próximo bloco revela ainda mais camadas dessa traição que escancarou a rivalidade e reacendeu uma ferida que jamais cicatrizou. Quarta revelação. Nos grupos de torcida, a fúria é unânime. Muitos afirmam que Andreas jamais deixou de ser lembrado como o protagonista da tragédia de 2021. A falha contra o Palmeiras o marcou para sempre, mas havia ainda a esperança de que um dia pudesse se redimir vestindo novamente o manto rubro-negro. Essa esperança morreu no momento em que ele assinou com o algoz. Nos fóruns rubro-negros, os comentários são cortantes. Andreas preferiu manchar sua história, escolhendo o caminho da covardia em vez da lealdade. Para o Flamengo, ele não é mais apenas o jogador que errou, mas o homem que transformou um erro em traição. A ferida, que poderia ser cicatrizada com o retorno e uma possível redenção, foi ampliada por sua decisão de vestir a camisa rival. Torcedores dizem que ele não apenas falhou dentro de campo, mas falhou como homem, quebrando a confiança que lhe restava. E confiança, no universo do futebol, é uma moeda rara. Quinta revelação. O que circula nos bastidores é ainda mais sombrio. O Flamengo segue soberano, dono de um elenco invejado e de uma hegemonia inquestionável no cenário nacional. Enquanto isso, Andreas tenta se reinventar em um palco menor, tentando ser protagonista onde a exigência é menor. A ida para o rival é vista como a facada final, não apenas por reabrir a ferida da Libertadores, mas por escancarar a ingratidão. O jogador que dizia amar o Flamengo escolheu o caminho de Judas. E a nação não perdoa esse tipo de gesto. Entre os torcedores, a leitura é clara. O Palmeiras pode ter ganho 1-6, mas o Flamengo continua gigante. E Andreas será lembrado eternamente como o maior traidor da história rubro-negra. A ingratidão virou seu cartão de visitas. E seu futuro no futebol brasileiro estará sempre manchado pela lembrança de que um dia prometeu lealdade e quebrou essa promessa. O legado que poderia ter sido de respeito virou símbolo de traição. Agora a palavra está com você, torcedor. O que você acha dessa reviravolta que abalou o futebol brasileiro? Andreas Pereira, que um dia declarou abertamente que só voltaria ao Brasil para vestir o manto sagrado do Flamengo, decidiu assinar contrato milionário com o Palmeiras até 2028. Muitos enxergam essa escolha não apenas como uma simples transferência, mas como a maior traição recente do nosso futebol. A nação rubro-negra, que ainda carregava a ferida aberta da Libertadores de 2021, vê nesse ato a confirmação de que Andreas jamais buscou redenção, mas sim um palco menor onde pudesse ser protagonista sem enfrentar a concorrência de craques consagrados. O Flamengo continua soberano, colecionando títulos e consolidando sua hegemonia. Já Andreas, ao vestir a camisa do rival, carrega consigo o peso eterno do erro que marcou sua passagem pelo Mengão e agora o estigma de Judas. Para muitos, ele não apenas virou as costas para o clube que o abraçou, mas também pisou na confiança de milhões de torcedores que acreditaram em sua palavra. E você, torcedor, concorda que Andreas Pereira se tornou o maior traidor da história do Flamengo? Inscreva-se no canal, ative o sino, deixe o like e participe nos comentários. Queremos ouvir sua voz.